Você já ouviu alguém dizer que os baianos são preguiçosos? Se você nasceu no Brasil, provavelmente já ouviu ou até repetiu a frase "baiano é preguiçoso". Essa frase atravessou gerações, virou piada em programas de TV, bordão em novelas e até em rodas de conversa. Mas será que existe alguma verdade por trás desse estereótipo? Ou estamos diante de um preconceito disfarçado de humor? Neste vídeo você vai descobrir a origem por trás do estereótipo, o motivo dessa fama e o que os números nos dizem. Eu sou o Renato Brevi e hoje no canal Cismático vamos mergulhar na origem dessa ideia, entender de onde surgiu a fama da preguiça baiana e descobrir se ela tem algum fundamento ou se é apenas mais um mito construído pela história. Prepare-se porque a resposta pode surpreender você, a origem do estereótipo. Para entender a fama da preguiça baiana, precisamos voltar no tempo, lá no período colonial. A Bahia foi o coração do Brasil colônia. Salvador foi a primeira capital do país e palco de intensas atividades comerciais, políticas e culturais. Mas, junto com o prestígio, veio também a caricatura. Cronistas portugueses do século XVI e XVII registravam que os habitantes locais tinham um ritmo de vida mais lento. Mas, vamos ser sinceros, em um clima tropical com temperaturas altas e sol escaldante, é natural que o corpo humano não se adapte a toda essa temperatura elevada. Trabalhar debaixo do sol de 35 graus no meio do dia não é a mesma coisa que enfrentar o inverno europeu. Esse comportamento adaptado ao calor acabou sendo visto como falta de vontade. Aos poucos, a imagem do baiano foi associada a alguém relaxado deitado em rede, dormindo ao som do mar. A cultura oral e mais tarde a mídia reforçaram essa ideia. No século XX, humoristas, programas de rádio e até novelas passaram a usar o bordão da preguiça baiana como piada. Só que o que era uma representação cultural acabou virando estereótipo. E com o tempo, preconceito, os motivos da fama. Mas afinal, de onde vem essa fama? Quais são os motivos que levaram tanta gente a associar a Bahia à preguiça? Bom, primeiro temos o clima. O sol intenso e as altas temperaturas tornam natural que as pessoas adaptem sua rotina, trabalhando cedo ou à noite e descansando nas horas de maior calor. Isso cria um ritmo diferente do que se vê em regiões mais frias ou industriais. O corpo humano é sensível ao ambiente e o litoral baiano, especialmente Salvador e região, oferece um calor constante combinado com uma umidade elevada em boa parte do ano. Isso não é detalhe, condiciona o rendimento físico, a hidratação, o humor, o apetite, o sono e a própria organização das tarefas. Para quem olha de fora, acostumado a ar-condicionado o tempo todo, agenda de escritório e produtividade medida por presença contínua, essa alternância entre intensidade concentrada e pausas estratégicas pode parecer marasmo. Se parar depois do almoço fosse selo de preguiça, países de clima quente e regiões mediterrâneas praticantes da siesta carregariam o mesmo rótulo, mas não carregam. Por que a Bahia deveria carregar? Olhando o modo de vida litorâneo, vemos que a Bahia, com sua imensa costa e cultura ligada ao mar, sempre valorizou o convívio, a música e o lazer. Para quem vinha de fora, principalmente de cidades aceleradas, esse estilo de vida parecia sinônimo de falta de pressa ou produtividade. Já o tempo cultural e religioso funciona de forma diferente. Festas populares, celebrações religiosas e rodas de música fazem parte do calendário baiano há séculos. Isso reforçou a imagem de um povo voltado para a festa, para a dança e para o descanso. Quando vemos o contraste econômico no século XX, enquanto os estados do Sudeste se industrializavam, a Bahia mantinha forte presença agrícola e artesanal. Esse contraste levou muitos a ver o ritmo baiano como lento, quando na verdade era apenas um modelo econômico diferente. A Bahia atravessou séculos de transformações. De um passado colonial atrelado ao plantation e aos portos, migrou para uma composição que inclui serviços, turismo, economia criativa, eventos, cadeias culturais e, nas últimas décadas, energia renovável no interior. Esse conjunto se organiza menos como linha reta e mais como onda. Também, mas o motivo é a rede como o símbolo perfeito da Bahia. Sombra, brisa, conversa fiada, cochilo curto, um livro aberto sobre o peito, o mundo passando devagar. Para quem corre contra o relógio, é imagem de improdutividade. Mas pense um pouco, a rede é um hardware de descanso altamente adequado ao calor. Ela ventila, dissipa o calor, descomprime a coluna, reduz pontos de pressão e favorece microsonos restaurativos. O que no escritório aparece como uma sala zen e power nap, com puffs e luz azul, na cultura litorânea chama-se rede, sem branding, sem LinkedIn. Preconceito regional. É aqui que entra a parte mais delicada, o preconceito. O
O estereótipo do baiano preguiçoso não é apenas uma brincadeira inofensiva. Ele faz parte de uma construção histórica de discriminação contra o Nordeste. Há um componente de amplificação que não depende da Bahia em si, a migração nordestina do século XX. Em grandes centros do Sudeste e Sul, a palavra baiano virou apelido para qualquer nordestino. Sotaques, culturas e hábitos diferentes comprimidos num mesmo rótulo. A piada, então, ganhou escala. Repetida longe do contexto, colada em gente diversa, transformou-se em atalho mental. Quanto mais elástico o uso do baiano, mais difusa e mais resistente à caricatura. Isso explica por que tanta gente repete o bordão sem ter convivido com as rotinas de trabalho em Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro, Barreiras, entre outras cidades. O rótulo é móvel à realidade local. Durante décadas, nordestinos migraram em massa para outras regiões do Brasil em busca de trabalho. Muitos sofreram preconceito ouvindo que eram pobres, atrasados e preguiçosos. O rótulo de baiano passou a ser usado de forma pejorativa, como sinônimo de qualquer nordestino, independente da sua real origem. Os números. O censo 2022 do IBGE mostrou que a taxa de analfabetismo do Brasil caiu para 7% entre pessoas de 15 anos ou mais, um avanço histórico no país inteiro. E a Bahia? A divulgação do censo inspirou uma série de notas técnicas e reportagens locais que destrincharam um recorte por estado. Em 2022, a Bahia tinha 12,6% de analfabetos de mais de 15 anos, o maior contingente absoluto do país, cerca de 1,42 milhões de pessoas, e a nona maior taxa entre os estados. Isso não revela preguiça, mas revela distorções educacionais acumuladas por décadas, sobretudo entre idosos e pessoas que vivem em áreas rurais, exatamente onde o IBGE identifica índices maiores de analfabetismo. No segundo trimestre de 2024, a Bahia registrou 11,1% de desocupação, ou seja, desempregados, a maior taxa entre os estados naquele período. Fechando 2024, a média anual baiana ficou em 10,8%, patamar ainda elevado no comparativo nacional, descendo apenas 0,3%. A renda é o combustível do cotidiano e ela chega de maneira desigual. Em 2024, a renda domiciliar per capita na Bahia foi de R$ 1.366, segundo o painel oficial do IBGE Cidades e Estados. Para comparar, o IBGE divulgou que o valor para o Brasil foi de R$ 2.069 em 2024. Diferenças de renda estruturam o ritmo de vida. Quem tem menos renda gasta mais tempo com deslocamentos, serviços públicos concorridos, filas, pausas forçadas por falta de insumo, apagões logísticos e imprevistos. Em 2023, a pobreza nacional caiu para 27,4%, menor nível desde 2012, e a extrema pobreza para 4,4%. Na Bahia, porém, o recorte é bem mais duro. Reportagens que destrincharam as tabelas do IBGE mostram que cerca de 46% dos baianos viviam abaixo da linha de pobreza em 2023, algo como 6,9 milhões de pessoas, apesar da melhora em relação a 2022. Outro fator que desorganiza a vida social e econômica é a violência letal. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública compila anualmente as MVI, Morte Violenta Intencional. Em 2024, a Bahia liderou em números absolutos de MVI entre os estados. Isso derruba a expectativa de vida, afeta a produtividade e estigmatiza territórios inteiros, que passam a ser vistos de fora como lentos ou desalinhados, quando na verdade estão lidando com perdas e medos diários. Uma pista forte sobre por que lugares com violência crônica parecem andar mais devagar é que as pessoas vivem menos anos de vida, significando menos experiência acumulada, mais famílias enlutadas e comunidades em constante reconstrução. E quando a renda do trabalho não fecha as contas, a proteção social virou amortecedor. Em 2025, a Bahia aparece entre os líderes em números de famílias atendidas pelo Bolsa Família, na casa de 2,34 milhões de lares beneficiários em diversos meses do ano. Para um estado com renda per capita baixa e pobreza elevada, essa injeção mensal não é prêmio por não trabalhar, é piso de dignidade e estabilizador macro, inclusive para o comércio local. E tem um detalhe crucial que o IBGE cravou na CIS 2024. Sem os programas sociais, a pobreza nacional em 2023 teria sido maior, de 27,4% para 32,4%. E a extrema pobreza quase triplicaria, de 4,4% para 11,2%. Se isso vale para o Brasil, imagine para um estado pobre e populoso como a Bahia. Pode nos passar pela cabeça que esse estilo de vida faz com que eles não tenham tanto quanto nós,
Mas talvez eles não queiram isto, não de maneira deliberada, mas por estarem sendo empurrados goela abaixo. Pode ser que não queiram o desenvolvimento por falta de intelectualidade necessária. E quando querem, ou seja, alguém acordou com um lapso, mudam-se para outras regiões como o Sul e Sudeste, como acontece quase sempre. Com todos esses números figurando de maneira atroz contra eles, me fica claro que está muito além de querer ou não querer. Estão prostrados contra um sistema sem nem ao menos perceber onde está a causa, pois vivem em uma cegueira que os deixam arrasados. E agora eu pergunto a você, o que acha desse estereótipo? É apenas preconceito ou existe algum fundo de verdade? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para descobrir mais curiosidades e mistérios que ninguém conta. Eu sou o Renato Brevi e fique agora com o próximo vídeo do canal Cismático.